você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, né? Fica aqui o nosso abraço, né? A nossa gratidão, né? Para você que está chegando aí, né? Que viu alguma boa história, curtiu, gostou, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Deixa aí o seu like, né? Hoje eu vou contar para vocês uma história muito legal, né? Ela se chama O Médico e o Jardineiro, né? Ela é o resultado de uma mensagem, né, que nós recebemos de um amigo espiritual, né, o Wagner, e ele enviou essa mensagem para a Poliana, para a Heloísa e para o Lucas, né? E eu achei a mensagem muito bonita, né? Então a gente colocou ela em forma de uma história, assim como é a característica do nosso canal. Bom, né? Então começa assim. Meu nome é Wagner e quero contar a vocês sobre um dia na minha vida que não foi muito bom. Mas mesmo assim, né? Aprendi que é preciso continuar, pois ter fé é acreditar que dias melhores virão. E afinal de contas, a vida não para. Nem para mim, nem para vocês, Poliana, Heloísa e Lucas. Eu morava em Brasilândia de Minas, a 80 quilômetros de João Pinheiro, mas desde o dia não muito bom, não vivo mais. Não estava nos meus planos sair de lá, mas a vida tinha outros planos para mim. Assim como alguém que se perdeu, fui tomado pela angústia. Queria voltar para casa, mas não fazia ideia de onde estava e quem eram aquelas pessoas que estavam tomando conta de mim. Quando minhas forças começaram a voltar, a primeira coisa que fiz foi perguntar por minha família. E me disseram que eu tratasse de acabar de me recuperar para poder vê-la, né? Tomado de ânimo novo, pois agora sabia que seria possível reencontrar quem eu amava, tanto mais rápido quanto fosse minha recuperação, passei a fazer tudo o que me mandavam, que nem um bom aluno atento às orientações do professor. E não demorou muito para eu conseguir voltar a sustentar o tronco e recostar o corpo contra a cabeceira da cama. Um tanto melhor, recebi a inesperada atenção de uma menina. Como está se sentindo, Wagner? Olhei para ela e me toquei que ela não me era estranha. Como se chama, menininha? Ela sorriu. Lindaura. Uai, engraçado. Você tem o mesmo nome da minha mãe. Lindaura não devia ter mais que 10 anos de idade e me encarava com indisfarçável curiosidade. Quer conhecer meus amigos? Eles estão aí fora. Sorri um sorriso meio forçado. Eu adoraria se conseguisse sair da cama, né? Wagner, basta que você querer. Eu gostaria que fosse fácil assim. Nunca ouviu dizer que a fé move montanhas? Balancei a cabeça afirmativamente. Lindaura então esticou o bracinho e me deu a mão, que eu agarrei sem muita fé. Porém, o puxão que ela me deu foi tão forte que por pouco não me arrancou da cama e me pôs de pé. Um tanto sem jeito, admirado pela força dela, sentei-me à beira da cama e fiquei um tempo tentando me equilibrar e ganhar forças. Enquanto isso, Lindaura me apareceu com a cadeira de rodas, onde me ajudou a me sentar. Não sei se eu estava muito leve ou se ela era forte demais, mas o fato é que ela me tirou da enfermaria com enorme facilidade, empurrando a cadeira, e me levou até um jardim no interior do prédio. 2 meninos brincavam e, ao nos verem, pararam o que faziam e sorriram para nós. O mais velho foi chegando e apoiou as mãos sobre os meus ombros, me olhando bem nos olhos. E até que enfim saiu da cama, né? Sorri. De onde eu conheço você? Meu nome é Rômulo. E meu irmão ali é o Alexandre. Outras crianças foram aparecendo e de repente estava no meio de uma algazarra. Eu sou o Henrique. Eu sou o Arthur. Me chamo Eduardo. Meu nome é Janaína Kelly. Em meio a apertos de mão e abraços, sentia que eles eram todos meus conhecidos.
só não sabia de onde eu os conhecia. Lindaura, por que acho que conheço você? Aí ela respondeu assim, porque eu sempre estive com você. Todos aqui sempre estiveram e todos sempre estarão com você. Somos parte de sua família. Olhei para o céu e tomei um susto, pois além do sol, uma bola azul ocupava boa parte dele, e senti meu coração tomado ao mesmo tempo pela alegria e pela tristeza. Finalmente tive coragem de fazer aquela pergunta que não queria calar, mas que eu tinha medo de perguntar. Lindaura, eu estou achando que tudo isso aqui não é um sonho, né? Eu estou começando a achar que eu não estou sonhando. Encarei Lindaura e disparei. O que é essa bola azul no céu? Ela respondeu, é a terra, seu bobo. Uai, então se eu não estou na terra, onde é que eu estou? Lindaura pegou na minha mão e fez um afago na minha cabeça. No céu, é claro. A resposta de Lindaura me fez entender que tudo que era tão importante para mim não fazia muito tempo, né? Deixara de repente de ter importância. As guerras, os problemas climáticos, a correria para arrumar o dinheiro das contas que não paravam de chegar, os compromissos inadiáveis, as infindáveis obrigações. A única coisa que me importava agora era rever aqueles que eu acreditava ter deixado para trás e amava mais do que tudo. Quando poderei ver minha família? Vou levá-la até eles. Ela me deu a mão e me puxou. E eu fiquei de pé. Você está quase bom. Foi porque eu ainda me sinto doente. Aí a Lindaura virou e falou para ele assim, porque ainda acredita que está doente, mas posso provar que melhorou. Lindaura então tirou um espelhinho do bolso e me deu. E quando me olhei no espelho, arregalei os olhos de espanto, pois estava muito mais novo. Vamos logo, para que você possa chegar na hora. Na hora de quê, Lindaura? Na hora certa de encontrar com a sua família. Apesar de não entender a preocupação de Lindaura, animado, saí atrás das crianças e, ao passar pela saída do edifício, dei de cara com um micro-ônibus. Todos entramos e nos acomodamos nos bancos coloridos e não tardou que o veículo saísse do lugar. Olhava pela janela impressionado com a velocidade com que as paisagens iam mudando. Quando então percebi que estávamos entrando em Brasilândia de Minas. Como me senti estranhamente feliz e cheio de energia, Lindaura me deu o espelhinho outra vez e vi que havia me tornado uma criança, que nem os outros. Não devia ter agora mais de 10 anos, e quando o ônibus parou e a porta se abriu, corri feito uma criança feliz em direção à porta. Assim como as outras mágicas, que nem a do ônibus atravessar o espaço entre o lugar em que eu estava em órbita da Terra e o planeta, apenas rodando alguns minutos em linha reta, ou eu ter rejuvenescido quase 50 anos no estalar de dedos, quando coloquei os pés para fora do ônibus, vi que estava na Avenida Josefa Alves Maciel Nogueira, a poucos passos da minha casa. Era noite, porém o céu estava coalhado de estrelas. Quando vi o longo muro amarelo vazado por grades em 3 lugares e a casa pintada de rosa ao fundo, iluminados pela luz da lua cheia, meus olhos arregalaram. Como a casa estava fechada, me perguntei de não saber como entrar, pois duvidava que se gritasse pedindo para entrar, alguém me ouviria. Lindaura, então, apareceu em meu socorro. Concentre-se onde quer estar, e lá você estará. Fechei os olhos e pensei nos meninos, e quando abri os olhos, estava diante de Lucas. Ele sorriu e saiu correndo pela casa, e eu corri atrás dele, e no meio da correria, Heloísa apareceu e entrou na brincadeira. Quando passava pelo quarto de Poliana, uma menina encostada contra a porta gritou meu nome. Olhei para ela e vi nos olhos dela os olhos de Poliana. Foram momentos de intensa alegria, mas o tempo passou depressa demais, e chegara a hora de nos despedirmos, pelo menos por enquanto. Levei Lucas até a cama, tomando um susto ao ver seu corpo de carne e osso deitado dormindo, ao mesmo tempo que eu segurava a mão da duplicata dele me encarando. Como aquilo era possível? Fiz o mesmo com Heloísa e por último com Poliana, e retornei ao ônibus, que me levou para o hospital, e voltei para a cama em que repousara nos últimos dias. Cansado, antes de eu adormecer, Lindaura pegou na minha mão, e quando olhei para ela,
Ela era minha mãe tal qual eu a conhecia. Então é você, mãe. É, meu filho, se aparecesse para você como agora, quando me viu pela primeira vez após despertar deste lado da vida, talvez se perturbasse. Era preciso tempo para que compreendesse e aceitasse sua nova situação. E a grande verdade é que nunca nos separamos de quem realmente amamos. O que será do Lucas e da Heloísa, mãe? Ah, eles são espíritos iluminados que vieram ao mundo para ensinar os homens a se amarem com o exemplo de vida que serão. E a Poliana? Minha mãe me fez um afago e me olhou com carinho. Olha, eu poderia pedir a você que tenha fé, mas isso não vai resolver a sua aflição. Poderia lembrar você que Poliana é forte, porém você sabe que ela está se sentindo desamparada. E isso só faz aumentar ainda mais sua aflição. Então eu vou lhe dizer como funcionam as coisas por aqui. Apertando ainda mais minha mão, minha mãe começou a me contar uma história. O jardineiro passou a cuidar do jardim do médico depois que adoeceram as flores mais bonitas. O médico se orgulhava do jardim, era sua grande paixão. Porém, a mãe do jardineiro ligou para o filho dizendo que estava doente e que precisava dos cuidados dele. Com medo de que o jardim morresse sem os cuidados do jardineiro, o médico combinou que iria no lugar do jardineiro cuidar da mãe do jardineiro, pois o que ela mais precisava era de um bom médico, enquanto o jardineiro ficaria cuidando do jardim. E isso fazia todo sentido naquele momento, pois não havia dúvidas que o médico cuidaria melhor da saúde da mãe do jardineiro que o jardineiro, e o jardineiro cuidaria melhor do jardim que o médico. Todos os dias o jardineiro ligava pelo WhatsApp, através de uma chamada de vídeo, para o médico para mostrar o quanto o jardim estava bonito e para ver as melhoras da mãe, o que alegrava o coração tanto do jardineiro quanto do médico. Sabendo do quanto o jardineiro se dedicava ao jardim, o médico fazia de tudo para que a mãe do jardineiro se restabelecesse. E como o jardineiro sabia disso, cuidava do jardim com especial cuidado. Depois de um suspiro, minha mãe concluiu a história da seguinte forma: olha, meu filho, eu te peço que assim que se recuperar por completo, procure viver com verdadeira entrega, porque não tenho dúvida que Poliana vai continuar vivendo com verdadeira entrega. E você sabe bem disso, sempre tendo como propósito ajudar o seu semelhante, pois para quem ajuda não falta ajuda, e às vezes tudo o que precisamos é de uma mãozinha. Sendo assim, a ajuda da vida para resolver nossos problemas, principalmente com os familiares, se torna imprescindível. Conquiste simpatia, sendo amigo e tolerante, se disponha a ajudar, seja amoroso e prestativo, pois assim estará garantindo para a sua família os melhores cuidados da vida. E quando a vida cuidar da sua família, cuidar de Poliana, o coração dela não terá dúvida que você está por trás desses cuidados. Balancei a cabeça, mostrando para minha mãe que havia entendido. Quando sua família for jardim e suas flores carecerem de cuidados que não dá conta de dar, seja o médico, o padeiro, o enfermeiro, o professor, aquele que consola, que cuida, quem preciso for. E quando sua família estiver doente e precisar do melhor médico, seja jardineiro, cozinheiro, conselheiro, amiga, o socorro que estiver dentro de suas possibilidades. Procure manter sempre as mãos ocupadas, apesar da justa tristeza. Pois tudo na vida é retribuição. Portanto, é preciso fazer por merecer. Então, é um conselho maravilhoso, né? Dito isso, minha mãe se foi e eu adormeci na esperança de sonhar com o sonho que eu havia acabado de sonhar. O sonho do reencontro com a minha família. Havia, enfim, compreendido que a vida não acabava e que era necessário que eu vivesse com urgência, pois minha família ainda precisava muito de mim, assim como eu precisava dela.
e se fazia necessário que eu conquistasse créditos com a vida, conforme minha mãe havia me falado, pois quando os dias difíceis chegassem, eu não seria apanhado de mãos vazias, sem ter como ajudar quem eu amo. Olha, se depender de mim, amanhã será um bom dia. Pois é, gente. O Wagner, ele começa falando de um dia que não foi muito bom para ele, né? Nem todos os dias, apesar das nossas melhores expectativas, né, são bons dias, né? Às vezes acontecem coisas que nos entristecem, né, que deixam o nosso dia assim difícil, né? Mas ele fala da fé, né? Ele fala, poxa, a gente não pode perder a fé. A fé, o que é a fé? Né? A fé é acreditar que amanhã vai ser melhor, né? Não ficar o tempo todo na tristeza daquele dia difícil, né? Abrir o coração para dias melhores, né? Aí ele conta que ele está num hospital, numa enfermaria, que ele está acamado, que ele está fraco, né? E quando ele é visitado por uma menina, né? E aí a menina chega para ele, como é que você está? E a menina convida ele para ver os amigos dela. E ele, não, eu estou doente. Ela, não, vamos sair daí. A menina bota ele numa cadeira de roda e ela empurra a cadeira. E ele leva ele até um jardim. Aí ele olha para o céu e vê o sol e vê também a terra, né? Ele falou, cara, eu não estou na terra, né? Estou sonhando, estou tendo um sonho, né? Eu estou em algum lugar em órbita do planeta, né? Aí a menina fala com ele, não, vamos lá encontrar com a sua família, porque é isso que você mais quer, não é isso? Não é verdade? Ele falou, não, eu quero. Ele repete muitas vezes, eu quero encontrar a minha família, eu quero a minha família. Ele está angustiado pela falta da família dele. E a menininha calma, no tempo certo, nas condições certas, você vai encontrar a sua família. Né? E ela fala para ele, nós somos a sua família também, nós fazemos parte dela. Né? Nós sempre estivemos com você, apesar de nem sempre, né, aqueles que nos amam estejam diante dos nossos olhos, a gente, coração sabe que eles estão à nossa volta, que eles estão presentes nas nossas memórias, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nas nossas melhores intenções, nas nossas orações. Eles estão, todos eles estão. Essa é a realidade, esse é o fato. A vida não acaba, a vida é eterna, o Espírito é eterno, o Espírito é um viajante, ele está sempre trocando de roupa, ele está sempre procurando pelas experiências que vão fazer com que ele adquira as virtudes. O Espírito quer virtude, né? E então o Wagner, ele vai na onda da menina. De repente ele, pô, minha família, vou rever? Tá, então topa qualquer parada. Aí a menina leva ele para fora, coloca ele de pé, né? Dá um puxão nele, coloca ele de pé, mostra para ele, dá para ir no espelhinho, onde ele vê que ele está rejuvenescendo. E aí eles pegam o ônibus caminha um pouquinho. Quando o ônibus para, ele se sente estranhamente jovem, cheio de energia, quando há pouco ele não tinha energia nenhuma, né? Mas ele está no meio de crianças, né? A história fala que, além da menina, ele encontrou com os amigos dela, e são várias crianças, e de repente ele estava no meio de uma algazarra. Aí, como ele entrou em sintonia com aquilo, como era enorme o desejo dele de reencontrar a família dele, ele se tornou uma criança também. Aí, quando ele desce do ônibus, antes de descer, ele verifica, através do espelhinho da Lindaura, que ele havia se tornado um menino de 10 anos, né? Então, o que fez a espiritualidade? Diante do momento difícil, a espiritualidade entendeu que a melhor maneira dele reencontrar com a família dele, porque na família dele tinham crianças, né? Ele conta pra gente
que lá era companheira e mais 2 crianças, né? A espiritualidade faz com que, né, ele se vê numa situação em que ele também é uma criança. Aí na hora que ele entra em casa, né, é interessante antes de ele entrar, ele fala, cara, como é que eu vou entrar nessa casa? Né? Aí ele dela fala, é só pensar que você entra. Aí você entra em sintonia com a sua família, que ela vai jogar você lá para dentro. Quando a gente sintoniza, a gente vai para dentro. Vai para dentro do coração, da casa, vai para onde a pessoa estiver. Através do pensamento, do desejo de estar junto. Não é? Então ele pensa nos meninos e na hora que ele abre o olho, ele está diante do Lucas. O Lucas sorri para ele. Mas como assim, o Lucas? O que ele está fazendo ali? O Lucas estava dormindo naquela hora. E quando você dorme, o corpo dorme, o espírito sai. Vai viver a vida dele no plano espiritual, né, na verdadeira vida. E na hora que está lá o espírito do Lucas lá, ele encontra com o espírito do Wagner. E ele vê o Wagner em forma de criança e sai correndo atrás, vai brincar. Aí na brincadeira o Wagner se encontra com a Heloísa também, outra criança. E ele se encontra com a Poliana, que era uma adulta da casa, mas se encontra com ela em forma de criança também. É a maneira como a espiritualidade entendeu que seria a melhor maneira deles se encontrarem naquela situação tão difícil. Né? Não interessava para a espiritualidade que essa família se reencontrasse num ambiente de tristeza. Eles queriam que o Wagner recuperasse logo, para que fosse logo útil para ele, para Deus e para a família dele. Falar útil para Deus, o cara se toca, cara, eu sou importante, eu vou ajudar as pessoas para poder merecer a ajuda de Deus para mim e para minha família. Né? Aí o Wagner acabou, a farra, o Wagner volta para casa, os espíritos das crianças voltam para os seus corpos adormecidos, e aí a mãe do Wagner aparece para ele na forma que ele lembrava dela, né? Não mais uma criança, não mais aquela menina que apareceu para ele. Aparece para ele na forma de adulto. Né? O Wagner não fala na história se a mãe dele, no caso foi o espírito da mãe que apareceu, não sabe, ele não disse se a mãe ainda está encarnada ou não. O fato é que o espírito da mãe, o espírito de mãe é mãe, né? Ele acompanha a gente onde que a gente vier, mesmo que a gente esteja morto, ou mesmo que a gente esteja, no caso mesmo que a mãe dele estiver encarnada, ela, com certeza, em sonho, o espírito dela saiu para ver a vida dela na espiritualidade, foi direto lá no Wagner, ver como é que ele está. A mãe cuida da gente em qualquer circunstância. Né? São laços de amor inquebrantáveis e eternos. Né? O poder das mães é uma coisa fantástica. O Chico Xavier dizia, né, que ele não entendia as mães, tamanho que elas amavam os filhos mais do que elas mesmas. E que oração de mãe arromba as portas do céu. Né? Então, o Wagner encontra com a mãe dele, ele se toca da situação dele, e a mãe dele fala, olha, meu filho, eu sei que você está angustiado ainda, apesar da experiência que você teve agora, esse reencontro tão legal que você teve com a sua família, você está preocupado. Ele fala, mãe, o que será dos meus filhos? Fala, olha, seus filhos são espíritos de luz, né, cuja vida vai se seguir de exemplo para os outros, a vida amorosa. E a Poliana, o que vai ser dela? Fala, olha, eu podia te falar que Deus vai cuidar dela, podia te falar que ela é forte, mas isso não vai diminuir sua angústia. Então eu vou te falar como é que funciona a coisa aqui. A coisa aqui é o seguinte, né, você tem que fazer por merecer. Sua família continua lá, você continua aqui. Mas Deus está tanto com você quanto com a sua família. E Ele tudo pode. Então você tem que conquistar a confiança de Deus. Você tem que fazer por onde? Você tem que continuar vivendo, e vivendo com urgência. Tentando conquistar créditos com a vida. Porque tendo esses créditos, você vai poder usá-los a seu favor e da sua família nos momentos difíceis. Deus jamais te desamparará. Mas se você fizer por onde, o amparo será grande. Aí ele entende, entendi. Então eu posso ficar triste, eu posso chorar, eu posso sentir dor, a dor da separação momentânea, mas eu não posso desistir da vida. Né? Eu tenho que continuar lutando por mim e por minha família, né? Pela evolução do meu espírito eterno e pela felicidade daqueles que eu amo.
É assim que as coisas funcionam aqui, não é? A humanidade, você entendeu? Né? Isso não serve só para ele. Ele serve para nós também. Né? Se a gente quer as graças de Deus, quer que a vida seja boa para a gente, para as pessoas que estão ao nosso entorno e que tanto amamos, é preciso fazer por merecer essas graças. Né? A gente tem que lutar com tudo que a gente dispõe. A gente não está aqui de bobeira para passear na vida. A gente está aqui para lutar, para fazer a vida melhor. E por mais pesado que seja o nosso fardo, nós temos que compreender que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos, né? Como diz. A gente vai dar conta sim. A gente tem que colocar isso na cabeça. A gente tem a força que a gente precisa para levar o carro adiante. Né? Então eu achei essa historinha, uma história ótima, né? Fala num momento difícil, mas também nos lembra que Deus está com a gente, né? E que a gente tem que fazer por merecer, né? Acreditando, tendo fé, trabalhando, não desanimando. Em momento algum a história pede para a gente deixar... não, joga a tristeza para lá. Não, a tristeza é justa, a história fala. A justa tristeza é pela separação momentânea. Mas nunca mergulhar nela, nunca se deixar levar por ela. Né? A gente tem que ter, a nossa fé tem que ser maior do que as nossas tristezas. Né? Porque senão a vida perde o sentido. E tem muita gente que depende da gente. As pessoas que contam com a gente no nosso ofício, na nossa família, do nosso lado. Nós não somos apenas nós somos os outros. A menininha lá na história, ela fala muito bem disso. Olha, nós sempre estivemos ao seu lado e sempre estaremos. Então você não tem o direito de desistir, né? Porque nós dependemos do seu esforço também. Nós somos um ajudando o outro. Então, quando um falha, quando um escorrega, os outros estão lá para dar a mão e levantar. Então, e quando a gente escorrega, você está lá para nos levantar, nos ajudar a levantar. Então é imprescindível a nossa ajuda. Nós não estamos aqui de graça. Nós precisamos fazer a nossa parte por merecer um dia melhor. E o Wagner termina dizendo, olha, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas se depender de mim, vai ser um bom dia. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.